plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Penhor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Entre o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, na tradição resolve. Brasil, um som imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante que amora a natureza, estrelas forte corre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por Brasil na pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras em florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais raridades, os longos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, na tradição resolve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um labarante sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado. Os seres da justiça canta forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vidas, tem Brasil na pátria amada, os filhos deste sol esta gente, pátria amada Brasil. Para uso da palavra, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, seu nome, cumprimento a toda a equipe, ao time de ministros que permite, pela quarta vez, prestar contas à sociedade brasileira deste desafio continuado. Já a cada 100 dias, o governo Bolsonaro se desafia, trabalha e entrega resultados. Como dizia São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. Hoje, como fazemos a cada 100 dias, apresentamos resultados de muito trabalho do governo do presidente Bolsonaro. Resultados que mostram a determinação de um presidente e o comprometimento do time de ministros em transformar o Brasil. As entregas são muitas. Quero destacar alguns pontos e tanto aqui atrás no painel quanto nas demais telas vão sendo apresentadas os 54 itens que são o fruto do trabalho desses 22 ministérios ao longo dos últimos 100 dias em favor do Brasil. E vou começar, ministro Osmar Terra, lembrando que lá na campanha, ao longo do desafio de 2018, presidente,
a esquerda mentia e dizia que esse era um governo que não tinha compromisso com os mais humildes e com os mais pobres. Pois bem, presidente Bolsonaro, foi o seu governo, o nosso governo, por determinação sua, que pagou o 13º do Bolsa Família para 13.170.000 famílias, no valor de 252 bilhões de reais. E o foco na extrema pobreza. Outro ponto que quero destacar, e aqui eu preciso citar a ministra Tereza Cristina, o presidente Geraldo do INCRA, o secretário Naban, é a regularização fundiária. Os últimos 5 governos brasileiros, no INCRA, entregaram 87 mil títulos de propriedade. O programa lançado em dezembro, que é um grande desafio, este ano, presidente, vai chegar a 100 mil escrituras na mão de 100 mil famílias brasileiras, em apenas um ano. E o trabalho, o desafio diligente, ministra Tereza, da equipe do secretário Naban e do presidente Geraldo, vão entregar apenas nos assentamentos rurais do MST, que durante anos explorou pessoas que queriam produzir, mas que foram utilizadas como massa de manobra. Acabou. A liberdade e a verdade que Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil vai fazer com que 500 mil famílias, Heinz, tenham escritura na mão. Isso nunca aconteceu na história do Brasil e vai acontecer, presidente, pela sua determinação. Em nome dessas famílias, muito obrigado. O outro item que eu queria destacar rapidamente, junta um capita e um general. Junta o capita Tarcísio, que tem feito um trabalho extraordinário na infraestrutura. E junta um general, o general Fernando, porque ele, com as equipes do Exército Brasileiro, depois de 40 anos, concluíram o asfaltamento da BR-163, e quem é da Amazônia, do Pará, e quem é caminhoneiro do Brasil, sabe o que foi feito. Parabéns, capitão. Parabéns, general. Parabéns, presidente Bolsonaro. O outro item, e é o penúltimo, vai uma homenagem muito especial ao ministro Jorge Oliveira. Desde a transição, ministro Jorge, o senhor montou uma equipe que diligentemente revisam 60 mil atos administrativos. E nós hoje anunciamos, presidente, mais 300 novos decretos revogados no conhecido revogaço. É o 5º revogaço que o governo Bolsonaro faz. Sabe quantos atos vão parar de infernizar a vida dos brasileiros, ministro Paulo Guedes? E a equipe da economia, vice-presidente Mourão, 2.328 atos a menos para infernizar quem trabalha, quem produz, quem gera emprego e quem gera renda no Brasil. Ministro Jorge, parabéns, a sua equipe faz um trabalho extraordinário. E por fim, presidente, aqui vai uma fala muito especial ao ministro Bento Albuquerque, que lá em novembro desafiou a todos nós a fazermos algo que há 30 anos o Brasil tem que fazer, que é a regularização da área de mineração e atividade econômica em área indígena. O artigo 231, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: as terras indígenas destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. E atenção, extrema imprensa, para
quem pensa que os índios brasileiros serão explorados com o aval do governo, é bom que se diga que estamos falando de um problema real e histórico. As terras indígenas são sim exploradas de forma ilegal, muitas vezes criminosa, não restando aos indígenas lamentar apenas as perdas incalculáveis ou gerar conflitos que levam violência e morte. Pois hoje, presidente, com a sua assinatura, será a libertação, ou seja, nós teremos, a partir de agora, a autonomia dos povos indígenas e sua liberdade de escolha. Será possível minerar, gerar energia, transmitir energia, exploração de petróleo e gás e cultivo das terras indígenas. Ou seja, será a Lei Áurea. Porque não basta, presidente, como o senhor sempre disse, a terra ser rica se o povo que vive em cima é pobre. As tribos brasileiras terão o direito de escolher, como qualquer cidadão brasileiro, como é que será gerida a sua riqueza e o que será obtido em proveito exclusivo daquela tribo, naquela área, com uma decisão absolutamente independente de cada tribo brasileira. Muitas dessas conquistas, presidente, que eu acabei de relatar aqui, sequer viraram nota de rodapé naquela parte da imprensa militante que ignora os avanços e desinforma. Talvez porque não consigam mostrar um outro governo que fez tanto em tão pouco tempo. Mas, presidente, cada dia que passa, a realidade vai desmontando com fatos as mentiras e revelando quem realmente quer o bem do Brasil e do povo brasileiro. A transformação que muitos diziam que não aconteceria está em curso. E aqui uma frase, para que essa gente pense. Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Presidente, obrigado. Viva o novo Brasil. Convidamos o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. Presidente, promovemos entregas importantes nesses 400 dias. No setor de petróleo e gás, realizamos leilões que proporcionaram arrecadação da ordem de 84 bilhões de reais, muito superior aos 53 bilhões arrecadados nos últimos 20 anos. Tão ou mais importante, ministro Tarcísio, serão os investimentos e arrecadações bilionárias de royalties e participação especial que ocorrerão nos próximos 30 anos, gerando riqueza, desenvolvimento, emprego e renda. Esses marcos levarão o Brasil a se posicionar como um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo, também um grande exportador nos próximos 10 anos. Aliado a essas ações priorizadas, concretizadas, senhoras e senhores líderes parlamentares aqui presentes, com o apoio do Congresso Nacional, do Judiciário e dos órgãos de controle, foi implementada a maior transferência voluntária da história, governador Caiado, aos estados, municípios e Distrito Federal, em um total de 11,7 bilhões de reais, dentro da política do seu governo, presidente, de menos Brasília e mais Brasil.
No que diz respeito ao setor de energia elétrica, os leilões de novos empreendimentos de geração e de transmissão realizados levarão à ampliação da capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro, com segurança e confiabilidade, proporcionando mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados. A participação efetiva de diversos concorrentes nacionais e internacionais bem demonstra, como atesta o ministro Paulo Guedes, a confiança inequívoca dos investidores no Brasil, que voltou a ser um lugar de oportunidades e atrativo para o capital nacional e estrangeiro. Além de ter gerado 102 mil empregos, como sabemos, o setor de energia é base da infraestrutura e do desenvolvimento. Fechamos o ano de 2019 com chave de ouro. Os resultados mostraram que a isonomia no tratamento, a previsibilidade, a transparência, o respeito aos contratos e a maturidade regulatória nos permitem avançar com qualidade e sustentabilidade. Para além dos leilões, colocamos na esteira da transição energética a maior política de biocombustíveis do mundo, o Renova Bio. Com essa política, ministra Tereza Cristina, ministro Ricardo Salles, além de fomentar o agronegócio, o Brasil passou a oferecer a solução que as empresas e países no mundo estão procurando por meio do maior programa de captura de carbono do planeta. Nesse processo, além de ser evitada a emissão de 700 milhões de toneladas equivalentes de gás carbônico, serão realizados investimentos na ordem de 1,4 trilhão de reais no setor até 2030. Ministra Damares e ministro Osmar Terra, o setor de energia constrói também cidadania. Estamos lançando hoje o programa Mais Luz para a Amazônia, que proporcionará segurança energética e qualidade de vida a mais de 70 mil famílias que vivem em localidades remotas da nossa Amazônia Legal. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais em energia renovável para atender essas áreas isoladas até 2026, beneficiando mais de 300 mil brasileiros. Portanto, presidente, encerro minhas palavras, reafirmando que tudo isso só foi possível graças às suas lideranças e orientações, e de toda a equipe de governo, com os ministérios trabalhando unidos, de forma coordenada e integrada, para apresentar os resultados que a sociedade tanto espera e merece. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Boa tarde a todos. Tempo que cumprimento o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e em nome do ministro Onyx Lorenzoni, nosso ministro-chefe da Casa Civil, cumprimento todos os demais ministros, os parlamentares aqui presentes, governador Ronaldo Caiado, a quem eu agradeço a pronta resposta sobre a base de Anápolis para esse episódio do coronavírus. Tenho a certeza da sua liderança, da sua compreensão como médico.
O início dos trabalhos, o presidente nos colocou de uma maneira muito enfática: é preciso chegar na ponta, ao cidadão. As políticas terão que ser voltadas para as camadas mais humildes da nossa população. A porta de entrada do sistema de saúde é a atenção primária ou atenção básica. Nesses 400 dias, nós fomos dando passos. Criamos a Secretaria Nacional da Atenção Primária. Na sequência, lançamos o programa Saúde na Hora. O Saúde na Hora ampliou a hora de atendimento das unidades básicas de saúde, algumas das 7 da manhã às 7 da noite, outras das 7 da manhã às 22 horas, inclusive abrindo aos sábados. Sem construir uma unidade, um posto novo, sem aumentar o gasto para os prefeitos, mas aumentando o custeio, nós ampliamos o atendimento de uma camada extremamente importante da população, com um número recorde de atendimentos na atenção primária, apostando na prevenção. Na sequência, mandamos para o Congresso Nacional a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil. E aqui agradeço à Câmara dos Deputados e ao Senado pela receptividade, pela votação de um texto que permitirá colocar até 18 mil médicos, sendo que 70% deles para os municípios mais carentes do Nordeste, do Vale do Jequitinhonha, do Seridó, do fundo da Amazônia, locais aonde a discrepância, o vazio assistencial mais ocorre. Mas não colocando simplesmente uma pessoa, colocando uma pessoa certificada, médicos certificados pela academia. E vamos investir, porque só serão fixados no programa aqueles que durante a capacitação forem especialistas em saúde da família e atenção primária, para saber trabalhar e saber fazer a diferença nesses locais. Na sequência, nosso presidente orientou um grande projeto que foi a caminhada em direção a conectar o sistema de saúde. Nós temos um país cuja informatização da saúde é baixa. Lançamos o projeto piloto chamado Conect SUS, no estado de Alagoas, onde apenas 20% das unidades informatizadas. Esse programa visa integrar, conectar 100% das unidades com 5 informações básicas de todo brasileiro, tanto do sistema público como privado. É o início do prontuário eletrônico universal de todos os brasileiros, que propiciará economia, gestão, informação, chegada de telemedicina, chegada de suporte a esse país de tantas diferenças. Esse programa dos médicos pelo Brasil, nós chegaremos a 54 milhões de pessoas. O Saúde na Hora são mais 20 milhões de pessoas. Estamos agora, nos próximos dias, no mês de fevereiro e março, lançando o programa de capacitação para nível técnico de 380 mil agentes comunitários de saúde e endemias. Vamos conseguir saber os hipertensos, os diabéticos na sua residência e referenciar para as unidades, aumentando muito a capacidade de prevenir doenças. E lançaremos o grande projeto de regionalização dos hospitais da média e alta complexidade, onde entraremos esse ano com a companhia dos secretários estaduais. E o grande programa de genética, o projeto de Genômica Brasil, para colocar definitivamente no século XXI a ciência brasileira. Muito obrigado. Fará uso da palavra agora o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente Hamilton Mourão, colegas ministros, senhores parlamentares, senhor Governador de Goiás, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, cumprimento a todos.
Senhor presidente, sob a sua liderança foram muitas realizações de todas as pastas no fundo do governo nesses 400 dias que se passaram. Tomo a liberdade de destacar 8 fatos atinentes à Justiça e Segurança Pública, a título exemplificativo, nesses 400 dias. Destacando, isso extremamente relevante, que são realizações que só seriam possíveis com a coordenação entre os ministros do governo e sobre a sua liderança e sua autorização. Fato 1. O governo federal reage rápido e de maneira eficiente a crises de segurança. Enviamos a Força Nacional de Segurança Pública, Força Nacional de Intervenção Penitenciária, para debelar a crise de segurança no Ceará, que faz um ano, agora. Liberamos vagas para transferência de criminosos, intensificamos as ações da Polícia Federal e PRF na região. Resultado, juntamente com o governo do Estado, em um mês a crise estava resolvida. Crimes caíram drasticamente no estado do Ceará, já no início do ano de 2019, ilustrado por 311 assassinatos em dezembro de 2018 e 156 já em fevereiro de 2019. Enviamos a Força Nacional de Intervenção Penitenciária para Roraima, Manaus e Pará, nos 2 últimos casos, em decorrência de massacres de presos em brigas de facções, com resultado de quedas significativas na criminalidade, com destaque especial para a região metropolitana do Pará. Fato 2. O governo federal enfrenta o crime organizado na forma da lei e com firmeza. Alguns exemplos. Intensificamos a política de transferência e isolamento de lideranças criminosas em presídios federais. 342 criminosos líderes incluídos em presídios federais durante 2019. Em 2018, foram só 206. Transferimos, com sua autorização específica, ainda em fevereiro de 2019, as lideranças da maior organização criminosa do país e consideradas por alguns a segunda mais poderosa da América Latina. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais, impactando a capacidade das lideranças de comandar crimes de dentro dos presídios. Consolidamos essas mudanças com a lei anticrime, recentemente sancionada e publicada. Recentemente, isso nos últimos dias, a ilustrar essa política dura do governo federal contra lideranças criminosas, lançamos no Ministério da Justiça uma lista dos criminosos mais perigosos e procurados do país, para sinalizar o nosso esforço contra esses criminosos. Fato 3. O governo federal fortalece a justiça e segurança pública com investimentos relevantes. Autorização específica do presidente da República, com apoio do Ministério da Economia, de ampliação do concurso da Polícia Federal de 500 para 1.200 policiais, tendo a primeira turma tomado posse ao final do ano de 2019 e o início da formação da segunda, agora no início de 2020. Ampliação das vagas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, também com autorização específica de Vossa Excelência, de 500 para 1.000 policiais rodoviários federais. Criação de 20.000 vagas prisionais em 17 estados da Federação, um trabalho dos estados, mas com recursos e apoio do Departamento Penitenciário Nacional, também um recorde histórico anual. Recorde de execução orçamentária em 2019 do FUNPEM e da Força Nacional de Segurança Pública. Fato 4. O governo federal enfrenta a criminalidade com atuações incisivas das forças de segurança federais. Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estão no Enfrente Brasil, projeto pioneiro no qual a União Federal
atua preventivamente em crises de seguranças. Projeto piloto em 5 cidades do país, entre elas Goiânia, com apoio do governador Ronaldo Caiado aqui presente, com atuação integrada, estados e municípios, assassinatos caíram nessas cidades, em média 42%, roubos 29%, para ficar em 2 estatísticas. Programa Vigia nas Fronteiras, atuação incisiva e integrada nas fronteiras de diversos estados do país, 8, pelo menos. Criação do Centro Integrado de Operações de Fronteiras, Centro de Inteligência pioneiro e operacional em Foz do Iguaçu. Aquisição e instalação de equipamentos de comunicação na área de fronteira integrados ao CISFRON. Apreensão de 32 milhões de maços de cigarros contrabandeados e 87 toneladas de drogas, tudo pelo Programa Vigia. Recorde de apreensão de drogas pela Polícia Federal em 2019. 104 toneladas de cocaína, 25 a mais do que em 2018. E pela Polícia Rodoviária Federal, 24 toneladas de cocaína, 6 a mais do que em 2018. Destruição de plantações de maconha no Brasil e no Paraguai, isso pela PF, em parceria, no último caso, com o Paraguai, do equivalente a 3,4 mil toneladas de maconha. Muito mais do que a 1,4 mil toneladas destruídas nos anos de 2017 e 2018, em conjunto. Pela Polícia Federal, sequestro de bens vinculados ao tráfico de drogas, equivalentes a 653 milhões de reais. Arrecadação de recursos recordes para o Fundo Nacional Antidrogas. Dobramos a arrecadação em 2019, 91 milhões de reais, antes de 44 milhões de reais em vendas de bens de traficantes, da principal fonte de recurso do FUNAD. 195 operações da Polícia Federal contra a corrupção em 2019, com operações relevantes como a Operação Pés de Barro, Operação Calvário e Operação Faroeste. Fato 5, aprovação da Lei Anticrime, e aqui registro meu agradecimento ao Congresso brasileiro, com regras relevantes como endurecimento das regras de progressão de regime prisional, previsão de métodos especiais de investigação, como escuta ambiental, melhor regulação do agente policial infiltrado, que agora pode, no Brasil, disfarçadamente, comprar drogas ou armas para revelar traficantes de drogas e de armas. Criação legislativa de mecanismos necessários para a investigação, como o Banco Nacional Multibiométrico e o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri em casos de assassinatos, que é uma verdadeira revolução para o fim da impunidade de homicídios e feminicídios no Brasil. Norma geral anti-facção criminosa, que proíbe a concessão de benefícios ao condenado enquanto esse se mantiver vinculado a grupo criminoso. Daremos toda a publicidade possível dentro dos presídios para essa norma antifacção. Fim da saída temporária para condenados por crimes hediondos com resultado morte, algo que não era compreendido e não era aceito pela população. Fim da prescrição no trâmite de recursos inadmissíveis aos tribunais superiores. Regulação do informante do bem, whistleblower, projeto tão caro ao nosso querido ministro Onyx, e inclusive com a previsão de recompensa financeira. Fato 6. Os crimes caem em todo o país. Primeiro, agora temos estatísticas criminais oficiais. Não tínhamos antes de 2019. Começamos a tê-las em março de 2019 através do Sinasp. São elas disponibilizadas em transparência ativa, acessível a todo e qualquer cidadão. Dados de janeiro a setembro, e último mês com os dados disponíveis de setembro, existe um atraso na coleta de estatísticas de 3 meses, apontam redução de 21,6% de assassinatos. Mais do que um percentual,
são 8.122 pessoas que não foram assassinadas em comparação com o mesmo período de 2018. Latrocínios caíram 22%, estupros 6,3%, roubo a bancos impressionantes 39,8%, roubo de carga 23%, roubo de veículo 26%, entre outros indicadores. Há uma sensação de lei e ordem e de segurança, graças à liderança do senhor presidente, que tem, inclusive, registrado efeitos em dados muito particulares. Por exemplo, incêndios criminosos de ônibus, tivemos 123 em 2019. É muito, mas é o menor número desde 2012. Fato 7, aqui é importante registrar. O mérito do enfrentamento da criminalidade é também dos estados, e rendo aqui as minhas homenagens, inclusive, aos esforços de Goiás, o estado aqui representado pelo governador, mas é inequívoco, pela rol de ações aqui realizadas, aqui apenas exemplificadas, que o governo federal é também responsável pela quebra abrupta e sem precedentes históricos dos indicadores criminais durante 2019. O desafio é manter e aprofundar a queda para levar a sensação de segurança às pessoas. Para finalizar, como fato 8º, não é bem um fato, mas apenas uma promessa. 2020, novos desafios, todos estaremos juntos. Senhoras e senhores, não perdem por esperar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Exposições de motivos que incluem Alcântara e diversos municípios do estado de Tocantins no projeto Calha Norte. Decreto que aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Decreto que institui o programa Mais Luz para a Amazônia. Decreto que declara a revogação de 300 decretos com o objetivo de simplificar a pesquisa da legislação e reduzir ao necessário o arcabouço normativo existente. Decreto que promulga o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. E o projeto de lei que regulamenta o artigo número 231 da Constituição Federal sobre a mineração, produção de petróleo e gás natural e geração de energia hidrelétrica em terras indígenas. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Nunca é tarde para ser feliz, 30 anos depois. Espero que este sonho, pelas mãos do Bento e pelos votos parlamentares, se concretize. Porque o índio é um ser humano exatamente igual a nós. Tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. 4.000 dias de casamento, estou completando essa semana. Não me equivoquei, não. Com toda certeza, chegarei nos 40.000. 400 dias do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. No final, satisfação do dever cumprido. Eu resumo tudo o que está acontecendo no Brasil a uma passagem que também aconteceu no dia de hoje, já que a minha vida é repleta de coincidências. Fiz um encontro hoje no Alvorada. Convidei meus ministros e todos compareceram. Parabéns. Convidei também os presidentes da Câmara, do Senado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, do Supremo, Dias Toffoli, dos demais poderes agregados em Brasília, presente também Augusto Aras, da PGR. E ali eu comecei dirigindo, obviamente, a palavra a eles. Eu disse-lhes, perguntei-lhes, quem de nós pensava um dia estar ocupando essa função que ocupamos hoje em dia? Eu acho que quase ninguém pensava. Pensava, Tereza Cristina? Acho que não, né? Você não tinha muita influência política dentro da Câmara? E o que eu concluí? Nós somos privilegiados. Olhe onde chegamos. Até me referi ao Caiado como se ele tivesse chegado ao ápice da sua carreira. Não, tem mais algum degrau para ele subir na vida ainda para o bem do nosso país. Então, o nosso entendimento, a nossa união, a nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, juntando isso, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. Se mudamos um pouco agora, reconheço, teve alguma mudança, podemos mudar muito mais. Até esse projeto, que regulamenta o artigo 231 da Constituição, do nosso ministro da Minas e Energia, um grande passo, depende do parlamento. Vão sofrer pressões dos ambientalistas? Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os amazônicos aqui, de dentro das áreas urbanas. Será um grande marco isso aí. Até conversei outro dia com o nosso presidente do Banco Central, que eu tenho que levar absurdos para eles também. Tem algum problema o Banco Central comprar ouro? Ele falou, a princípio não. Mas por que não, ministro Fernando? Nós aproveitarmos pelotões de fronteira, se essas áreas forem legalizadas, dar um devido apoio ao Pedro Guimarães, da Caixa Econômica também, e colocarmos ali agências para comprar ouro, para comprar pedras preciosas, de modo que elas possam ser lapidadas dentro do Brasil e não sendo vendidas como quase commodity, sem preço nenhum. Apenas um viés para mostrar o tamanho da nossa riqueza. Quando vejo o Sérgio Moro falar de segurança, se nós avançarmos na segurança, de nada vale pensarmos e termos bons planos para o turismo, porque ninguém virá para cá. Essa foi uma conversa com essas autoridades, umas 30 presentes, e mostrei também uma coisa que está dentro de nós, e há pouco tempo tínhamos vergonha de falar. Nós temos um governo hoje em dia que respeita a família.
uma coisa óbvia, mas satisfaz a nós. Queremos nossos filhos no bom caminho, com boa educação. Até há poucos dias falei para o Van Traub, né? Você é um ministro privilegiado. A educação chegou a um nível tal que não pode ser ultrapassada por ninguém, porque está em último lugar. Obviamente, levando-se em conta a última prova do PISA realizado no início de 2018. A próxima será em 21. Ele já sabe que esses números, né, vão mudar. Se nós não investirmos com seriedade na questão da educação, não teremos futuro. Essa semana também passei por um momento gratificante em São Paulo, onde fomos lançar a pedra fundamental e também realizar a aula inaugural do novo Colégio Militar de São Paulo. A nova escola no Campo de Marte. Presente o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Bermudes. Presente também o comandante do Exército, o general do Exército da minha turma, Leal Pujol, muito bem representado agora pelo general Braga Neto, aqui do lado, que está batendo um papo com a pessoa certa, Paulo Guedes. É um privilégio bater um papo com o Paulo Guedes. O homem realmente que, na economia, está mudando o destino do nosso Brasil. Então, essas coisas que podem parecer poucas, né, são muitas para um país que não tinha nada. Falei a respeito à família. Um governo que tem lealdade a seu povo. Todo dia, na saída, na entrada da Alvorada, eu encontro em média com 120 pessoas. Converso com alguns, tiro a fotografia, bato um papo, faço uma brincadeira, outros reclamos, boto um papelzinho no meu bolso, eu dou destino a esses reclamos, procuramos atender. Quantos desses reclamos eu passei 2, 3, 4 da manhã para os ministros, para dar uma resposta, para mostrarmos que nós estamos interessados. Como, por exemplo, Cado, estamos discutindo o preço da gasolina. O governo tem sua culpa? Tem. Os governadores também têm a sua culpa. E o prefeito de Anápolis também cobra uma merrequinha lá do imposto da gasolina. Parabéns, obrigado ao prefeito de Anápolis pela forma carinhosa como o senhor recebeu, né, a notícia do governo em ter na base de Anápolis o nosso, entre aspas, hospital de campanha, de modo que a quarentena pudesse ser realizada pelo pessoal que vem de fora. Parabéns à Câmara, que ontem aprovou o projeto do Executivo que trata da quarentena, e já parabenizo antecipadamente na pessoa do Bezerra. Já votou? Bezerra já votou, está aqui também o Eduardo Gomes, também confirmando que o Senado já aprovou. Então a gente sanciona amanhã com toda a certeza. Vamos buscar nossos irmãos que ficaram para trás. Se não fomos buscar antes, é porque nós, das Forças Armadas, ao longo dos últimos 30 anos, atravessamos um processo brutal de perseguição às Forças Armadas, de sucateamento às mesmas, de modo que tínhamos até dificuldade de mandar um avião para lá, tínhamos que mandar 2 aviões, não temos mais um C-130 à nossa disposição. A nossa Força Aérea chegou a esse ponto. E por que essa perseguição às Forças Armadas por parte da esquerda? Porque nós, das Forças Armadas, sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Por isso, a perseguição. Mas a alma, a vontade, o patriotismo do soldado, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não se abateram. E digo aos senhores, os senhores têm um governo também que hoje em dia, que reconhece a atividade militar como sendo essencial para a manutenção da nossa democracia. E terminaria falando de um governo, uma coisa que se tinha vergonha de falar. O assunto era Estado laico. Temos um Estado laico, sim, mas temos um presidente e uma grande parte da população brasileira que é cristã e se orgulha disso. Deus, pátria e família. A TV Globo lembra disso.
tiveram a curiosidade e eu satisfiz a curiosidade dos meus. Mas esse é um retrato do nosso Brasil. Temos um povo maravilhoso, trabalhador, que apanha, e apanha muito, e sofrido, reclama, e está na hora de atendermos o reclamo desse povo. E tenho certeza que juntos, porque ninguém faz nada sozinho, não só os privilegiados estiveram comigo no almoço no dia de hoje, bem como todos vocês que estão aqui, sem exceção, do mais humilde ao mais graduado, todos nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E concluo. Estou aqui porque acredito em vocês, e vocês estão aqui porque acreditam no Brasil, e nós todos acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. A coletiva de imprensa terá... Esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na solenidade alusiva aos 400 dias de governo. Continue com a programação da TV Brasil.